Vamos falar de um tipo de relógio que pode valer mais de R$100 mil e que vem despertando a atenção de criminosos especializados. Olha, no trânsito das grandes cidades, quando eles identificam a vítima, agem rapidinho. O Domingo Espetacular revela como a polícia rastreou uma quadrilha formada em uma pequena cidade da Grande São Paulo e que agora passou a roubar esses itens de luxo em várias cidades do país. Pede o motorista baixar o vidro aí. Quadrilhas violentas. Ações planejadas. Vítimas escolhidas a dedo. Eu estava parado com o carro e chegou uma pessoa, passou de moto e parou. O alvo dos criminosos, donos de relógios de luxo. Apontou a arma e pediu o relógio. Verdadeiras fortunas no bolso. Em um ano, Carlos foi vítima de 3 assaltos. Todos com um único objetivo. Veio uma moto, passou pelo lado, né? Já fez a marcação, já veio o outro pelo lado esquerdo. Em um dos ataques, o desembargador dirigia por uma rua da capital gaúcha, quando percebeu a ação dos bandidos. Ele conta que foi tudo muito rápido. Apontou a arma, né? E disse que queria o relógio, senão ele ia atirar, né? Dos 3 relógios de luxo levados pelos criminosos, 2 foram recuperados pela polícia. Além do medo e do prejuízo financeiro, ficou a frustração pelo valor sentimental. Um deles eu tinha mais de 20 anos, eu acho. Eu ganhei do meu pai, um aniversário. Um outro eu comprei uma viagem. Este é um tipo de crime cada vez mais comum no país. Em um recente caso, numa região nobre de Porto Alegre, um dos ladrões foi morto quando tentava roubar o relógio de uma vítima. Com o sinal fechado, o motorista de um carro de luxo precisou parar. Um criminoso em uma moto se aproxima e aproveita o momento para anunciar o roubo. Ele exige o relógio usado pelo motorista. Só que no trânsito estava um policial militar de folga. Ele atirou e matou o assaltante. A partir dessa atuação da Polícia Militar, nós passamos então a identificar esse indivíduo morto. Ele não tinha documentos no momento, mas identificamos que ele era de São Paulo. O comparsa do assaltante conseguiu fugir, mas foi preso horas depois numa rodovia. 2 dias antes, ele já tinha cometido outro roubo em Porto Alegre. Através da inteligência e da investigação policial das delegacias de Porto Alegre, nós conseguimos então identificar esse segundo indivíduo, que fugiu no momento da morte do seu parceiro, e interceptá-lo com o apoio da Polícia Rodoviária Federal em Santa Catarina, e conseguimos então recuperar esse relógio que havia sido roubado 2 dias antes. Em 2 anos, a Polícia Gaúcha prendeu 13 criminosos. Outros 2 morreram em confrontos com os agentes. 23 relógios de marcas famosas foram recuperados e devolvidos aos donos. O valor total ultrapassa os R$2,5 milhões. Segundo as investigações, a quadrilha é formada por criminosos que têm como base a cidade de São Paulo, mas viajam por todo o país cometendo o mesmo tipo de crime. A ação era sempre igual. Primeiro, a vítima era escolhida em bairros nobres ou dirigindo veículos de luxo. O alvo eram relógios de marcas caras que chegam a custar mais de R$100 mil cada um. Dos 13 indivíduos presos, 12 são do estado de São Paulo. Segundo este delegado, o esquema criminoso tem ladrões especializados em identificar as vítimas e os modelos dos relógios à distância, inclusive com catálogos das marcas mais valiosas. Esses criminosos acabam adquirindo esses anuários para ter conhecimento visual e saber as marcas, modelos desses relógios, para que, observando as vítimas, possam defini-las como alvo para a ação criminosa de outro integrante. Os relógios de luxo roubados em várias cidades do Brasil têm destino certo: os receptadores, a maioria em São Paulo.
Alguns vão para a Argentina, no primeiro momento, e outros também vão direto para Miami. E também, pelas investigações aqui, alguns já mandaram para a Europa, para a Espanha e para a Alemanha. Nestes flagrantes, os motoristas de carros de luxo são seguidos e, quando param no trânsito, os ladrões em motos se aproximam e anunciam o roubo do relógio valioso da vítima. Alguns estão disfarçados de entregadores e usam placas frias. O levantamento da Polícia Paulista revela: só no primeiro semestre deste ano, 110 relógios de luxo foram roubados na capital. 78% de uma marca preferida dos criminosos. Segundo as investigações, a quadrilha que atua pelo Brasil tem origem em Taboão da Serra, na Grande São Paulo. Foi nesta região, com a ajuda de agentes da Polícia Paulista, que investigadores de Brasília prenderam em casa Wellington de Souza Monteiro de Barros. Ele tinha registros de participação em crimes de relógios de luxo em São Paulo e em outros estados. Na capital federal, nos últimos 3 anos, 15 ladrões vindos de São Paulo foram presos. E algo que nos chamou a atenção foi que nós detectamos, durante as investigações, a atuação também de indivíduos do DF, que já foram cooptados, por esses criminosos, e eles vêm oferecendo uma logística operacional, digamos assim, para a atuação deles aqui no DF. Esse tipo de crime começou a ser praticado em meados de 2009. O dono de uma pequena loja de compra e venda de ouro, também em Taboão da Serra, viu uma oportunidade de ganhar mais dinheiro com relógios de luxo. Valdir Aparecido Novaes foi o responsável por formar e chefiar uma quadrilha especializada no roubo de marcas de alto valor até ser morto durante um roubo no centro da capital paulista em 2016. E esse criminoso se especializou e foi transmitindo conhecimento a outros criminosos da região, alguns ainda na ativa, mais antigos, mas foram transmitindo o conhecimento e, principalmente, pela estratégia que eles acabam se utilizando. Para Carlos, uma entre muitas das vítimas deste tipo de crime, o importante é não reagir e sempre manter a calma. E qualquer tipo de reação ou outra pode criar uma situação que não se deseja.